Olá, amigos telespectadores da Rede América de Televisão, vocês que nos acompanham também pelo nosso canal no YouTube. Estamos começando mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco, sua revista eletrônica, que vai ao ar toda sexta-feira, 10 horas da noite, tanto ao vivo pela TV América, no canal digital aqui em Pouso Alegre 3.1, Belo Horizonte, região metropolitana, no canal 59.1, em São José do Rio Preto e Mirassol também estamos sendo sintonizados, no canal 58.1, aqui no sul de Minas, na cidade de Paraisópolis, canal 24 UHF, em Três Corações e região, canal 40.1 digital. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Você também nos acompanha no nosso canal no YouTube, youtube.com/user/lucassil80. Esses e outros programas estão disponíveis para você acompanhar. E hoje o nosso programa tem um convidado especial, um convidado ilustre, que muitas pessoas conheceram aqui na época que ele esteve em Pouso Alegre. Ele que foi o pároco e cura da Catedral Metropolitana, assumiu em 11 de fevereiro de 2007 e no ano de 2014 foi nomeado bispo pelo Papa e depois assumiu aí a arquidiocese de Belo Horizonte como bispo auxiliar, e hoje ele está à frente da diocese de Leopoldina. Eu falo com Dom Edson Oriolo, bispo de Leopoldina, filho da arquidiocese de Pouso Alegre, natural de Itajubá, e hoje o nosso entrevistado aqui para falar um pouco dos seus trabalhos como bispo, mas também do seu livro, ele que aproveitou aí esse tempo de pandemia, vocês estão vendo até imagens aí do livro, Ação Pastoral na Dinâmica do Novo Normal, a igreja que teve que se adaptar aí com essa nova realidade do coronavírus, e o Dom Edson tem aí muita história para compartilhar com a gente, como surgiu a ideia desse livro, mas para o pessoal matar um pouco de saudade, né, para quem não lembra, não conhece o Dom Edson, para quem conhece, saber um pouco mais da sua história, hoje é o nosso convidado aqui no nosso programa. Dom Edson, prazer vê-lo novamente, conversar novamente contigo, e sabendo do seu trabalho aí frente à Diocese de Leopoldina, um prazer recebê-lo aqui no Sul de Minas em Foco. Lucas, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando, que vai acompanhar, que vai assistir. É uma grande alegria e também cumprimentando a tantas pessoas que estão acompanhando. É uma grande alegria a gente poder estar aqui hoje, dentro dessa dinâmica online, né? Venho falando aqui para os meus padres que, com essa pandemia, nós acabamos tendo uma vida dupla, a vida offline e online. Nós éramos da vida offline, agora nós estamos na vida online. É uma grande alegria, e a igreja tem essa responsabilidade também de adequar dentro dessa vida online, de anunciar, de pregar, proclamar a palavra de Deus, não dentro das igrejas, mas sobre os telhados nesta vida online. É uma grande alegria, percebendo que agora, com essa vida, não existe mais distância, né? Nós estamos sempre perto, sabendo aí que é quase 500 quilômetros de distância, mas nós estamos sempre unidos, e tenho no coração a cidade de Pouso Alegre, e também sou cidadão pouso-alegrense, né? Logo quando eu cheguei, recebi o título de cidadão de Pouso Alegre. É uma alegria a gente poder conversar e voltar o coração aí para essa querida cidade de Pouso Alegre. Ô, Dom Edson, nós nos conhecemos, né, na época ainda o senhor cura da Catedral de Pouso Alegre. A gente conheceu até um pouquinho antes, porque a gente teve já o trabalho iniciado lá em Borda da Mata, né, ô, Dom Edson? Há quanto tempo? O senhor que foi responsável pela elevação da Basílica, agora no mês de julho, né, dia de Nossa Senhora do Carmo, o senhor foi responsável pela elevação da Basílica do Carmo em Borda da Mata, né? Sim, Borda da Mata também tem um carinho muito grande, sou cidadão bordamatense também, recebi o título, a gente tem uma grande alegria lá, que eu trabalhei, exerci o ministério lá durante quase 10 anos, faltou apenas 2 meses para completar 10 anos na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, que foi todo um processo, e nós conseguimos esse título pontifício para aquela comunidade paroquial, que o grande valor de uma basílica é ter e receber a indulgência plenária. E a única basílica que tem na Arquidiocese de Pouso Alegre é aquela bela igreja, muito bonita, que foi toda reformada por dentro, a pintura, os vitrais, tudo para receber esse título de Basílica Menor de Nossa Senhora do Carmo. Também acredito que muitas pessoas de Borda da Mata estão acompanhando aí, quero deixar
o meu abraço para estas pessoas. Dom Edson, o senhor teve assim, um trabalho importante aqui na Catedral de Pouso Alegre. A gente vai até lembrando aqui aos poucos, para o pessoal fazer memória, a implantação da pastoral urbana, né? Foi um tema que o senhor implementou aqui na realidade da nossa paróquia, quando o senhor assumiu, havia uma realidade de uma paróquia rural dentro de uma metrópole, podemos dizer assim, né, de uma cidade grande, né? E como que foi essa ideia? O senhor assumiu uma paróquia que é a principal paróquia, porque é a sede da arquidiocese, e o senhor começou a implementar esse trabalho que acabou te dando um destaque a nível nacional por conta desse projeto de pastoral urbana. Sim, quando iniciei esse trabalho, a gente precisa sempre iniciar um projeto de evangelização, como eu venho fazendo aqui na Diocese de Leopoldina, que eu brinco com os padres. Nós temos 3 instâncias que eu estou orientando, trabalhando, que são as paróquias, aonde que vive, aonde que as pessoas vivenciam. Criei aqui, estamos alimentando as foranias, que aí na Arquidiocese de Pouso Alegre fala nos setores. As foranias é o lugar do fórum, da discussão, do debate, e a Diocese orienta, porque a igreja hoje, ela precisa de bons planejamentos. O Papa João 23 falou, olha, a igreja na América Latina precisa de planejamento. O Papa João Paulo II, vamos avançar para águas mais profundas. O Papa Francisco, nós precisamos de metodologias, precisamos de sermos visionários, proativos para a evangelização. E quando eu fui transferido para a Catedral de Pouso Alegre, e percebendo que era um centro e que a igreja ficava a maior parte do tempo fechada, eu comecei a questionar. Eu falei, nós precisamos de um trabalho totalmente diferente dentro daquilo que existia, que nós chamávamos de pastoral da manutenção. E o mais bonito que nesse período também aconteceu a Conferência de Aparecida, que veio dar um suporte grande, ajudando o documento de Aparecida. Era um documento assim que as pessoas estavam tomando ciência, e começamos a entender. Não foi criar, e muitos irmãos no sacerdócio estavam achando que nós estávamos criando mais uma pastoral na Catedral de Pouso Alegre. Não, nós começamos a olhar Pouso Alegre como um centro urbano, onde que, quer queira, quer não, todos sabem, aí é um epicentro de muitas outras cidades que tem Pouso Alegre como referência. E aí nós começamos a criar situações, atividades, trabalhos com sistema de pesquisa. Até eu tenho um livro sobre gestão paroquial para uma igreja em saída, que eu coloco toda a experiência de pastoral urbana que foi feita aí na cidade de Pouso Alegre. Então, colocando a catedral um lugar do encontro, lugar da oração, lugar da Eucaristia, o lugar da palavra de Deus. E aí nós começamos a atender, e as pessoas começaram a entender que esse coração que estava pulsando aí, um coração de Deus. E entender que é uma cidade, e aí entra na metodologia. Então, a gente tinha uma meta, que é anunciar o reino dos céus, o reino de Deus, e precisamos de estratégias. As estratégias foi atividades, missa ao 12h15, depois celebração com o Padre Celso às quintas-feiras, batizado às quartas-feiras à noite. Então foi um trabalho assim muito bom, que ajudou também como bispo na Arquidiocese de Belo Horizonte, incentivava muitos padres dentro dessa perspectiva da gente mostrar a riqueza e a gente levar o evangelho, a boa nova, a mensagem revelada em todos os setores da própria sociedade. Dom Edson também marcou muito aqui Pouso Alegre, até o pessoal está acompanhando algumas imagens da catedral, as novas cores da catedral, porque antigamente quem
passava pela catedral, era uma cor branca por fora, azul, e por dentro era verde, né, toda em tom de verde e cinza. E o senhor conseguiu aí fazer um trabalho aí minucioso de pesquisa para dar uma cor que chamasse a atenção e que hoje a gente percebe aí a valorização das artes que existem dentro da catedral através dessa cor. Foi um trabalho também que deixou marcado aqui, que o povo de Pouso Alegre lembra até hoje, né? Sim, a Catedral de Pouso Alegre, é importante a gente ter ciência que ela não terminou. Na década de 80, o Monsenhor Benedito construiu, reformou muitas coisas, e para sagrar a catedral, jogou aquele tom verde, depois e colocou aquelas pinturas do mesmo autor que fez, do mesmo artista que fez Em Borda da Mata, que ele não era um especialista, ele era um copista. Então, é importante a gente entender, existe aquele que pinta, tem a obra de arte, e tem os copistas, então ele era copista. E nisso, nós precisaríamos de ver um jeito de valorizar muita riqueza, aquele Cristo lá escondido, o tipo de iluminação, o tipo de pintura. Então, fiz muita pesquisa, conversei, uma pessoa que ajudou muito também foi a Fernanda Pacheco, ela ajudou, a gente conversava bastante a respeito, ela que tem uma sensibilidade muito grande, até os paraventos que foram estruturados, bem feitinho, até nós queríamos fazer na frente também, já tinha até um projeto de fazer na frente, tirar aquela questão de ferro. E aí nós achamos que é melhor, porque a Catedral de Pouso Alegre, a estrutura dela é igual à Catedral de Buenos Aires. Então, se a gente entra, e quando a gente entra na catedral, a estrutura tinha que levar a gente a buscar o transcendente, a buscar o alto. Por isso que, às vezes, luz se atrapalhava a buscar o alto. Então, nós colocamos luzes melhores, tudo. Hoje poderia até melhorar. Nós temos um sistema de lâmpada de LED, que naquela época não existia. Hoje, se fizesse, ia dar um trabalho totalmente bonito. E o que faltou também, que ficou a desejar, o bom Jesus crucificado. Aquele bom Jesus, ele é totalmente desfigurado. E aí eu consegui descobrir que quando ele ficou no santuário, trouxeram para a catedral, e em Pouso Alegre existia uma fábrica de boneca. Então eles levaram lá, fizeram uma pintura de qualquer jeito e colocaram lá e sumiram com a cruz de madeira. Pode ver que a cruz é de mármore, né? Então aquele bom Jesus precisaria, sim, de ser reestruturado, trabalhar com um especialista, resgatar mesmo o bom Jesus crucificado. E aí eu fui fazendo o estudo e achamos melhor que essa cor palha, ela nos leva ao transcendente. E aí, dentro de uma grande filósofa, Simone Weil, que quando eu era professor de filosofia, eu gostava muito de ler, ela trabalha muito com a questão da beleza. E eu sempre debati na Catedral de Pouso Alegre essa questão. A beleza nos leva à santidade. Então, e aí nós começamos a perceber muitos detalhes, eu falava de abacaxi, os detalhes em cima, depois o processo de marmorização, todinho marmorizado, e os vitrais, que faltou também, nós fizemos o trabalho com os vitrais, porque para ajudar bastante, porque a luz natural, batendo nos vitrais, bate naquele piso, que é mármore Carrara, aquele piso da catedral, e também é um mármore muito bem feito, e de 4 centímetros, porque os mármores hoje a gente conhece só de 3 centímetros, 4 centímetros, bate e daria uma luminosidade. Então, nós preocupei muito com esses detalhes para a gente formar até a cátedra do bispo, que era de madeira, nós fizemos de granito, mostrando, porque a gente, quando tirou, por baixo não tinha nada, né? Então, quer dizer que a catedral ela foi feita para a sagração, foi feita rápida, e nós retomamos dentro desse trabalho, e tem um trabalho muito bonito, não sei, quem sabe aí, o seu programa, dos vitrais. Eu fiz um estudo, todo um trabalho dos vitrais, que são vitrais
belíssimos e tem uma catequese muito bonita, quando a igreja ensinava a catequese através dos vitrais, uns vitrais que foram feitos especialmente para a Catedral de Pouso Alegre. Então, ela tem muitos detalhes, ela é muito rica de beleza. Dom Edson, e nesse propósito, né, o senhor foi aí sagrado bispo no ano de 2014, já assumindo ali a arquidiocese de Belo Horizonte como bispo auxiliar, e ali o senhor teve uma outra experiência, né, porque o senhor saiu da cidade do interior, onde o senhor era pároco, cura da catedral, e assumiu aí praticamente a capital do estado, né? E o que o senhor tirou de experiência como bispo auxiliar em Belo Horizonte? Belo Horizonte é uma igreja sui generis. Nós éramos lá em vários bispos, uma comunidade de bispos, cada bispo tinha uma região. Eu tomava conta de uma região, quem conhece Belo Horizonte, começava ali perto da rodoviária e ia para o lado de Cachoeirinha, Lagoinha, pegava um pedaço grande da Pampulha, até a igreja da Pampulha fazia parte da minha região episcopal, depois algumas cidades, que nós chamávamos cidade interior, mas ligada com Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, cheio de desafios também, depois Santa Luzia, Lagoa Santa e pequenas cidades. Então, eu tinha um grupo de sacerdotes, era em torno de 100 padres, era uma diocese mesmo, era uma diocese dentro de uma arquidiocese. Tinha lá, eram em torno de 40 comunidades religiosas, e um espaço grande, uma coisa muito bonita que eu incentivei bastante, foi a paróquia em rede de comunidades. Era o trabalho que eu já tinha feito em Borda da Mata, e depois incentivando os padres dentro dessa pastoral urbana, porque muitas vezes nós estamos numa pastoral de manutenção, nós não criamos, nós precisamos, eu venho incentivando os padres aqui da diocese, a igreja tem que estar aberta, nós temos que ter atividades, nós temos que criar nesse tempo de pandemia, nós não estamos tendo o sacramento, mas nós temos que ter a evangelização. Então vamos através de lives, vamos através de encontros, de debate, e as pessoas estão todos trabalhando. E essa ida para Belo Horizonte fez crescer e aprender bastante. Tive lá um grande professor, Dom Valmor, que dava um espaço muito grande para a gente trabalhar naquela região. Bom, Dom Edson, agora a gente quer saber como está sendo o seu trabalho aí em Leopoldina, né? O senhor que assumiu no ano de 2020 e de repente já pegou de presente aí na diocese uma enchente, depois na sequência veio a pandemia. Como está sendo o seu desafio em conhecer a diocese, né? O senhor que vai completar agora aí 2 anos à frente da diocese, conhecer a diocese e esse trabalho dentro aí da diocese de Leopoldina. Quando eu recebi o comunicado da anunciatura, que vem pelo Papa, a gente acabou aceitando, né? Porque a missão da gente é estar para servir, seja aqui, seja lá, desde que a gente assume essa responsabilidade da Alcim para ser bispo, é totalmente diferente, né? Aí eu cheguei aqui, logo no início, teve um problema muito sério, que foram as enchentes, e nas cidades de Cataguases, Ubá, Muriaé, são as cidades maiores que nós temos, e em outras pequenas cidades, logo em seguida veio essa crise sanitária desde fevereiro do ano passado. Então, as igrejas fecharam, não tive oportunidade, por exemplo, eu não conheço todas as paróquias ainda da diocese como bispo, mas eu tive uma oportunidade muito grande de ir conhecer. Pegava o carro, ia lá na cidade, sentava na praça, como eu fiz em Pouso Alegre também, né? Antes de chegar em Pouso Alegre, eu fiquei sentado alguns dias ali na Praça da Catedral, vendo como é que era o movimento, a gente gosta sempre de essa análise de cenário, análise de realidade. E também fui conhecendo, ia numa cidade, sentava na praça, perguntava como que era a igreja, como é que o padre trabalhava, quem que era o padre, se as pessoas conheciam tudo, e fui montando aí a questão geográfica da paróquia. E aí, um primeiro desafio grande que foi resolvido foi 2 regiões, eu criei 2 regiões pastorais. São cidades
por exemplo, cidades e paróquias que o padre passava lá de vez em quando. Modo de dizer assim, ele era responsável por uma paróquia maior, então, no domingo ele passava correndo, chegava às 8, celebrava a missa às 8 horas, tinha que sair correndo e ir para uma outra paróquia, e no fim ele passava zanzando quase o domingo inteiro e não atendia direito. Então eu criei 2 regiões pastorais, que foram os 2 padres novos, e eles assumiram. E o bonito é que nós fizemos isso e toda a diocese contribuiu para adquirir um carro para esses 2 padres. Eles estão felizes, estão contentes, e agora o povo está feliz também dentro dessa situação. Outra coisa importante também que nós fizemos, o seminário, que estava fechado desde a década de 70, e nós abrimos o seminário, então já está tendo. Então, eu gosto de, o pessoal passa, eu fiquei feliz agora conversando com o reitor, ele falando assim, olha, Dom Edson, todo dia tem um padre lá com a gente, almoçando, celebra, fica lá o dia todo, então isso criando essa identidade, eu trouxe o seminário mais próximo, porque a gente tem o acompanhamento, né, então isso é muito importante. A diocese, ela sempre teve falta de padres, é uma diocese carente. Agora, recentemente, aí nas últimas 2 décadas, que está tendo padre, mas nós temos aqui a dificuldade de sacerdotes para assumir paróquias. Então, já tive até pedindo um dia para um padre de Pouso Alegre vir ficar uns 6 meses aqui, porque eu estou mandando sacerdote estudar. Então, já mandei, tem um que está em Belo Horizonte, tem um que está aguardando aí, até agora hoje recebi um e-mail de Roma, está aguardando para ele ir, para estudar, a gente formar e ter um instituto aqui de filosofia começando, né? Então, essas 2 questões. E trabalhando com os padres nas foranias. Então, as foranias, aqui é um abismo muito grande de uma forania com a outra. São regiões totalmente diferentes. Nós temos a região de Upá, é um tipo de eclesiologia, é um tipo de povo, é diferente do pessoal aqui da região de Leopoldina, é diferente da região de Além Paraíba, é diferente da região de Visconde do Rio Branco. Então, são regiões que cada um tem um público, tem a sua história, tudo. Então, nós estamos trabalhando nessa situação dos padres, e 3 coisas que eu trabalho muito aqui: o aspecto da diocesaneidade, o amor pela diocese, a comunhão entre os sacerdotes e uma mística, uma vida de oração também. Agora tem incentivado para que nós possamos nos reunir frequentemente para momentos de oração com os padres nas foranias. Bom, a gente vai continuar nossa entrevista já, só vou chamar um rápido intervalo. Dom Edson Oriolo, bispo de Leopoldina, continue. No próximo bloco a gente vai falar sobre o livro Ação Pastoral na Dinâmica do Novo Normal. Nosso intervalo é rapidinho, não saia daí.